O empresário ocidental, o empresário capitalista, ele é muito bacana. Mas relaxa que esse vídeo não é para você que tem uma padaria. Tá? Eu vou falar de gente grande. Eu vou falar de empresas bilionárias, como, por exemplo, as montadoras de carro. Esse tipo de gente vive reclamando de que o governo tem que baixar imposto, de que o governo não pode se meter na iniciativa privada, etc., que o governo tem que desregulamentar o máximo possível para que eles possam fazer o máximo possível como eles querem. Você deve estar lembrado que há uns 5 anos, um carro que custava, sei lá, 40 mil reais, de repente hoje custa 80, 90 mil reais. E eu tenho certeza que quase ninguém mais do que dobrou o salário nesse período. As desculpas para o carro catapultar de preço são as mais variadas. Desde a pandemia, que foi talvez o primeiro grande argumento para explodir o preço dos carros, que nunca mais baixaram, além de outras coisas. Você vai ver nesse trecho de entrevista do representante da GM, da Chevrolet, dizendo que ele acha que o governo tem que enfiar imposto nos carros chineses para que as empresas nacionais fiquem competitivas. Dá uma olhada no vídeo e na volta a gente vai fazer uma explicação um pouco mais a miúde disso. A gente viu a BYD, por exemplo, recentemente, figurar entre um dos carros mais vendidos globalmente. Como a Chevrolet encara essa situação toda? André, Vinícius, a Chevrolet já encarou uma situação parecida com os coreanos, já encarou uma situação parecida com os japoneses, e agora está encarando uma situação, não só a Chevrolet, todas as montadoras, chama aqui de tradicionais, com os chineses. Desde que a gente tenha condições iguais ou similares de competitividade, a gente não tem absolutamente medo da concorrência. O que a gente não pode é permitir que carros, né, de tecnologias similares às que a gente vende e produz no Brasil, com alto conteúdo local, com grande esforço em garantir, né, o respeito irrestrito das leis trabalhistas, eles concorram com veículos que vêm com outros tipos de subsídios ou estruturas que barateiem o preço a ponto dele ser muito mais competitivo do que o produto fabricado aqui. A gente hoje, por exemplo, a gente tem uma tarifa de importação de produtos, carros elétricos, principalmente eletrificados, né? Que para elétricos está em 16%, para híbridos está em 22%. Né? Com este valor, as empresas têm conseguido trazer carros para o Brasil e vendê-los a um preço abaixo dos preços praticados pelos produtos produzidos no Brasil. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. O grande empresário brasileiro não é só o brasileiro, mas nós estamos no Brasil, vamos falar do brasileiro. Ele quer que o governo, de preferência, não cobre imposto nenhum dele. Veja, esse cara que falou não está certo, por um motivo muito básico. Se o governo não cobrasse imposto nenhum dos carros chineses, e nós estamos falando meramente dos chineses, aí ele teria razão. Só que o governo já cobra imposto dos carros chineses. Então quer dizer que os grandes capitalistas, o tal do que vença o melhor, da meritocracia, da empresa mais capaz e tal, quer dizer que eles dependem, para competir, de que o imposto cobrado sobre o carro dos outros seja o mais alto possível, a ponto de inviabilizar a venda dos outros para que o dele fique mais barato. Você notou que em momento nenhum o cara fala, por exemplo, em reduzir margem de lucro? Ou será que uma montadora do tipo da GM tem uma margem de lucro ruim? Talvez você que deu uma perambulada aí nos canais de YouTube, você deve ter visto uma pessoa de uma montadora. O cara tá em tudo quanto é podcast falando que as montadoras não faturam. Aquela groselha, não faturam. Que investem bilhões por ano em carro. Mas ele não fala da parte que eles usam um projeto de carro para 70 veículos diferentes. Compartilham com 5, 6 montadoras. Olha o tamanho da Stellantis, que é Fiat, Jeep, Dodge, o diabo. Tudo tá ali. Tudo tá ali.
Eu não estou aqui para criticar as empresas, mas eu estou aqui para criticar a hipocrisia e a falsidade. O cara fala tudo pela metade, como, por exemplo, esse cidadão da montadora que está em todo tipo de podcast. Não, porque é 1 bilhão que gasta no desenvolvimento de um carro, como se ele gastasse 1 bilhão no desenvolvimento de cada carro todos os anos. Simplesmente pelo fato de que todas as montadoras estariam quebradas neste momento, se isso fosse verdade, não só as brasileiras, mas qualquer empresa do mundo. Então quer dizer que o cara da GM está pedindo agora que o governo suba o imposto dos carros chineses para que não atrapalhe a venda dos carros brasileiros. Então quer dizer que ele acha que o imposto só não presta para ele, mas para o outro sim. E a competitividade dele, ele chega a talvez dar a entender que o trabalho na China é escravo. E nós já sabemos que isso é lorota. Não, meu amigo, acontece que a China investiu de um jeito, e é bem verdade que foi o governo chinês, ao longo dos anos, que deu embalo à produção dos produtos chineses. Acontece que a China trabalhou ao longo do tempo no sentido de se tornar tecnologicamente superior com preços menores. Além do mais, é claro, a China tem um puta mercado, um mercado gigante. Isso, sem dúvida nenhuma, permite preços menores. Agora, não se esqueça, meu amigo, da GM ou de qualquer outra montadora, porque o Brasil também fabrica carros para exportar. E quando nós exportamos carros daqui para outro lugar, o governo brasileiro também não cobra imposto dessa montadora que está mandando carros lá para fora. Sabe para quê? Para que o carro que sai daqui fique competitivo lá fora. Esse é o jogo do capitalismo, até aí tudo bem. Agora, não me venha com essa groselha de dizer que vocês não têm competitividade. Ué, cadê a meritocracia, amigão? Porque ao invés de ficar gastando milhões e milhões de reais todo ano em propaganda e não sei o quê, por que vocês não baixam um golinho o preço do carro? Por que ao invés de repente, por que não baixam de repente a margem de lucro? Existem diversas formas, diversas maneiras de tornar o preço do carro que vocês produzem mais barato. E aí você reclama de, nós temos impostos sobre a mão de obra, né? O imposto trabalhista. Mas outros lugares também tem, meu amigo. A China é um dos lugares que mais tem, caso você não saiba. Não, ele sabe, ele sabe. Acontece que a China, para exportar, claro que tira imposto. Assim como o Brasil, para exportar, também tira. Então, volto a dizer, o que eles querem é que o governo brasileiro coloque imposto até o nível que torne inviável a BYD vender carros aqui. Lá atrás, na época, por exemplo, do governo Dilma, as montadoras pediram uma redução nos impostos, não foi só as montadoras, muitas empresas pediram redução nos impostos. Qual era a contrapartida? Baratear o preço dos produtos, manter o emprego. O que eles fizeram? Pegaram a redução dos impostos, não baratearam os produtos e mandaram a gente embora. É assim que eles são honestos, confiáveis. Sabe aquele teste lá, o Latin NCAP? Que verifica se o carro é seguro para você andar nele? Tinha diversos carros brasileiros que sequer passavam o teste. Era 0 em termos de segurança. E você vai me dizer que não era carroça? Ao passo que os carros que estão vindo hoje em dia da China são altamente tecnológicos e seguros. Porque, convenhamos, não é razoável o preço de um carro 0 mais no Brasil. Não é mais. O carro mais porcaria é 70, 80 mil reais. E aí você vai me dizer que um assalariado convencional tem dinheiro para comprar? O problema não é o carro chinês, o problema são vocês. E simplesmente o fato de você dizer que o governo brasileiro tem que aumentar os impostos até o tamanho do imposto que injustifique a venda do carro chinês no Brasil, para que daí vocês fiquem tranquilos. Bacana.